Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos debatendo a reforma tributária. Hoje é o nosso quarto programa da série Reforma Tributária. Se você não assistiu os programas anteriores, vai no canal do YouTube da UTV e baixa esses programas e assista, para você ficar inteirado, sabendo bem sobre o que está sendo discutido no Congresso Nacional em relação à reforma tributária. Quem está aqui com a gente para esclarecer dúvidas e destacar uns pontos importantes dessa reforma é o professor Sérgio Neme. Ele é advogado, contador, professor do curso de Direito da Unifil. Professor Sérgio, obrigado pela sua participação mais uma vez. Nós ficamos aqui 4 programas para poder passar para a população um pouco do que é essa reforma tributária, né? Eu sei que muita gente ouve a notícia, fica preocupado, vai aumentar imposto, não vai aumentar imposto. Então, esses 4 programas eu acho que são esclarecedores para a população, para saber o que, em linhas gerais, o que está acontecendo lá, né? Você explicou nos programas anteriores, e para quem está nos assistindo agora, que o foco da reforma tributária é a questão dos tributos sobre consumo. Ela não vai tratar, pelo menos agora, sobre questão da renda, sobre questão do patrimônio, e focar nos impostos sobre consumo. Você explicou para a gente que o que nós temos hoje, que é o ISS e o ICMS, vai acabar se tornando futuramente um imposto só, que é o IBS, sobre bens e serviços. Você explicou bastante no programa anterior, né? Que o PIS e COFINS vai virar também uma contribuição sobre bens e serviços e vai ter um outro imposto sobre questões que envolvem prejuízo à saúde, como cigarro e tal, que é o imposto seletivo. Exatamente. Que você explicou. E agora, eu queria que você falasse um pouquinho nesse programa sobre como que vai ficar o Simples Nacional, aquelas empresas que têm benefícios fiscais, como você explicou no programa anterior que vai ter um conselho, né, que vai definir as regras para todo o país, né, sobre a questão do imposto sobre bens e serviços. Cada estado e cada município só vai poder definir uma única alíquota e o restante das regras vai ser o conselho que vai determinar. E como é que vai ficar a questão do Simples Nacional e como é que vai ficar essa questão de benefícios fiscais que algumas empresas têm, alguns setores têm? Esse é um ponto que eu acho muito interessante explicar, porque, em razão da minha vida profissional, eu visito bastante empresa. E o grosso das empresas no Brasil, elas são definidas como micro e pequenas empresas. Inclusive, são os maiores empregadores do Brasil. Quem mais dá emprego no Brasil hoje não são as grandes corporações, são as micro e pequenas empresas. Elas representam o grosso do empresariado, da mão de obra e de quem está mais próximo ao consumidor. E muitos dos clientes perguntam assim, e aí, como é que eu vou ficar na reforma? Eu tenho uma ME, eu tenho uma EPP, a minha empresa está no Simples. O ponto que é muito importante deixar claro é que você pode ficar tranquilo em relação a isso. Não dá para dizer que o Simples não vai ser impactado em nada, porque isso é pouco provável que aconteça. Mas o que a reforma tributária deixa muito claro é que o Simples Nacional será mantido, tá? As empresas não vão ser excluídas desse regime. Ou seja, as empresas, as micro e pequenas empresas, elas vão continuar tendo esse tratamento privilegiado. O Simples Nacional, ele é uma forma, apesar dos defeitos que ele tem, evidentemente, de empresas pagarem menos tributo. Quando você observa a carga tributária de uma empresa do Simples e uma empresa que está fora dela, invariavelmente, ou na esmagadora maioria dos casos, a empresa do Simples paga menos tributo. Isso se dá por um privilégio, ou melhor, por uma garantia constitucional. A Constituição fala que as micro e pequenas empresas terão esse tratamento diferenciado. O que a reforma tributária propõe em relação a isso? Primeiro, a manutenção do Simples. Então, se você tem uma empresa e está no Simples, nesse aspecto você pode ficar tranquilo. Você não vai ser excluído, você não vai ser impactado por boa parte dessas mudanças. Existe ali uma possibilidade de uma transição em que as empresas do Simples optem por esse novo regime, mas isso vai ser optativo. Então, se eu estou no Simples e eu vou querer aderir ao sistema do IBS, vai ser possível. Mas isso vai depender de lei complementar. Agora, um ponto que a reforma ataca, e isso é muito importante ser dito, é talvez um dos problemas crônicos do nosso sistema tributário. Uma coisa que é caótica no sistema tributário brasileiro é a questão dos benefícios fiscais. Quando você vai estudar, por exemplo, o ICMS, é uma loucura isso. Cada estado não tem 1, 2, 3, não. Às vezes é 20, 30, 40, 50 tipos de benefício fiscal.
Porque, como que eles são criados? Benefício fiscal, só para quem está nos assistindo, é alguns setores que têm privilégio na tributação. Exatamente, paga o Estado menos. fala, esse vai pagar menos. O que acontece na prática, o que muito se observa, é que um determinado grupo empresarial, um setor que tem um lobby forte, procura a Assembleia e convence a Assembleia a aprovar, dizendo, ó, todo mundo no Paraná paga 19%, mas o nosso setor vai pagar 10%. Temos aí um benefício fiscal. Entendi. Nem sempre ele é revestido na redução de alíquota, às vezes é com crédito presumido, enfim, tem várias formas de benefício fiscal. Mas aonde que está o problema disso? O problema é que você vai criando injustiças. Você vai criando benefícios para um setor que um setor similar não tem, né? O que a reforma propõe nesse aspecto? É o seguinte, vai acabar benefício fiscal. A proposta é essa. Isso é muito polêmico, mas é verdade. A proposta pretende extinguir. Só ficarão mantidos os benefícios já previstos na Constituição. O Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus e outros menores. Que estão na Constituição, que fala que tem que ter benefício, esse não vai mexer. Esse não vai mexer. Tá. E como é que vai ser, então, depois disso? Bem, a proposta de PEC diz que a criação de novos benefícios fiscais vai depender da aprovação do Conselho Federativo. Que é o que nós comentamos no programa anterior. Que vai valer para o Brasil inteiro. Então, se um determinado setor quiser benefício fiscal, não é que ele vai ser proibido, mas ele só vai ser permitido se aprovado pelo Conselho. E se ele for aprovado, ele vai valer em todo o território nacional. Entendi. Não vai ser um privilégio do setor tal dentro do estado do Paraná, do setor Y no estado de São Paulo. E esse conselho, só para lembrar quem não assistiu, é um conselho que vai envolver os estados e os municípios. Exatamente. De acordo, e o poder de voto de acordo com a proporção da população. Que vai ser respeitada essa paridade de acordo com o tamanho da população. Então, esse conselho que vai definir, então, depois da reforma, se vai ter benefício ou não. Se tiver, vai ter no país inteiro. Exatamente. Via de regra, a criação de benefício fiscal, né, tirando os previstos na Constituição, eles vão ser aprovados pelo Conselho e, se aprovados, eles vão ter validade para todo o território nacional. O que acaba, inclusive, com um fenômeno muito lamentável que existe no Brasil, que é a chamada guerra fiscal. Sim. Que é a tentativa de eu tirar empresas de um outro estado e trazer para o meu com benefício fiscal. A única arma que o Estado vai ter para poder incentivar a vinda de empresas vai ser a redução de alíquota. Só que a vantagem é que essa redução de alíquota não vai ser setorial. Entendi. Se essa alíquota for reduzida, vai beneficiar todos os empresários daquele estado e não somente um grupo, como infelizmente acontece hoje. Como o Estado vai ter que ter uma alíquota só, Isso. Se ele tiver que reduzir, vai reduzir para todo mundo. Vai ter que privilegiar todo mundo. Ele vai ter que pensar muito bem antes de dar um benefício, que se ele der benefício para um, vai acabar beneficiando todo mundo. E, naturalmente, também vai impactar a arrecadação dele. Né? Então, ele vai ter que se preocupar em encontrar uma forma de ser atrativo, mas, ao mesmo tempo, beneficiar, ser atrativo, mas, ao mesmo tempo, não deixar de perder a sua arrecadação. Né? Então, esse vai ser um grande desafio daqui para frente para os estados. Vai ser um grande desafio, mas eu acho bom isso. Eu acho que para a população e para os empresários, de um modo geral, né, vai ser muito bom. Pessoal, a gente já terminou o nosso primeiro bloco, não sai, a gente volta já. E o professor Sérgio vai falar como é que serão esses próximos passos agora, como é que vai acontecer. Será que a reforma vai valer, já vai entrar em vigor ano que vem? Nós já vamos ficar desesperados? Aí, como é que é isso aí, os próximos passos dessa reforma? Não sai daí, a gente volta já. Nada parecido com o lamaçal do início de Londrina, o calçadão de hoje também é bem diferente do original dos anos 70. O projeto com pavimento em petit pavé, um mosaico português, só foi conservado no último trecho. A partir de 2010, uma intensa revitalização na maior parte do trajeto teve a instalação do piso tipo paver. Para moradores ou visitantes, o percurso que se estende da Rua Prefeito Hugo Cabral até a Minas Gerais ainda representa puro passeio ou um ponto de compras dos mais tradicionais de Londrina.
início dos anos 2000, foi criado o Jardim Botânico de Londrina, com mais de 1 milhão de metros quadrados de mata nativa, nascentes e rios. É uma realidade na zona sul de Londrina, num terreno de 70 hectares e projetado para o cultivo de espécies raras ameaçadas de extinção. Foi aberto à visitação em 2013 e oferece uma arquitetura totalmente integrada à natureza, o que proporciona um passeio ecológico dos mais profundos de Londrina. Com lagos, trilhas ecológicas e estufas em desenvolvimento, o local preza mais pela educação ambiental e faz despertar a paixão pela natureza à primeira vista. Acompanhe tudo o que rola na nossa programação pelas nossas mídias sociais, Facebook ou Instagram. O TV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. O nosso último bloco do nosso último programa, do quarto programa sobre a reforma tributária. Se você ligou agora e não assistiu os programas anteriores, vai no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da UTV e baixa, assista os programas que vai te dar uma base bem legal sobre como que está sendo essa discussão da reforma tributária no Congresso Nacional. É um tema que é importante para que todos tenham conhecimento, afinal vai mexer no nosso bolso. Professor Sérgio, primeiro bloco você finalizou ali falando de quem vai, como é que vai ficar os beneficiários em relação ao fisco, né? Ou seja, não vai ficar tão simples como é hoje, né? Exatamente. Mas eu acho que de um modo geral, para a população, isso pode ajudar bastante, né? Claro. Como leigo na área tributária. E eu queria, assim, como é o último bloco, eu queria que você explicasse para nós assim, como é que está essa tramitação, os próximos passos, é uma reforma que vai ser imediata, no que vem já está tudo novo ou não, a gente comentou algumas coisas nos programas anteriores, mas para a população, né, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que vai ficar, né? O que está acontecendo e como que isso vai ficar? Então, é importante lembrar que esse projeto de emenda à Constituição, ele não é um único, ele veio já de 2 projetos diferentes que já começaram a tramitar no Congresso lá no ano de 2019. Então esse debate é um pouco mais antigo. E agora a gente já tivemos, no ano de 2023, no primeiro semestre, a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Nesse momento, o projeto ele está tramitando no Senado. O Senado ele precisa criar uma comissão especial para deliberar sobre isso. Afinal de contas, trata-se de um projeto de emenda à Constituição, isso é obrigatório, tem que criar uma comissão especial, e depois isso precisa ir ao plenário do Senado e é aprovado em 2 votações com 3/5 dos votos. A perspectiva, o que se observa, é que essa comissão ainda do Senado vai trabalhar, porque no Senado existe muita resistência a alguns pontos do texto aprovado pela Câmara. O Senado e a Câmara, eles têm visões distintas sobre alguns pontos da reforma. Então, você já começa a observar uma articulação de governadores, de bancadas de alguns estados que estão se articulando ou para fazerem substitutivos, alterações no texto, ou até para excluir algumas partes do texto da reforma. Isso que nós comentamos nos programas anteriores, pode haver modificação, ou não? É provável que algum desses pontos seja modificado, porque isso é com base no que já foi aprovado na Câmara. No entanto, é importante lembrar que o grosso da reforma parece já ser consensual. Nós agora estamos discutindo a questão dos detalhes. Mas é claro que os detalhes também têm uma importância, porque a gente está falando de uma das principais mudanças no sistema tributário brasileiro desde 1966. Tá? Ela é mais importante que as mudanças da Constituição de 88. Ela é uma reforma muito estrutural. Agora, ainda que aprovado no Senado, é provável, é praticamente certo, que o Senado deve alterar alguma coisa, o que invariavelmente faz com que o projeto tenha que voltar à Câmara. Por isso, na melhor das perspectivas, é muito pouco provável que ainda nesse ano a gente tenha essa reforma plenamente aprovada e apta à promulgação. Mas mesmo que ela for aprovada, é importante lembrar também que muitos temas,
mais de 40 assuntos dessa reforma ainda vão depender de uma segunda regulamentação por lei complementar. Somado a isso, é importante lembrar que a própria reforma também prevê um período de transição, em que inicialmente várias mudanças vão ser feitas e a partir do ano de 2029, pelos próximos 50 anos, então até 2078, nós vamos ter graduais mudanças para que o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI morram e renasçam esses novos tributos. E também, principalmente, essa transição envolve em compensações financeiras para aqueles estados que vão ser prejudicados, que a União forneça recursos para compensar esse prejuízo. Ou seja, que no final das contas, nenhum estado ou nenhum município saia com as suas contas públicas prejudicadas. Não é fácil, e é por isso que o período é muito longo. Ele precisa ser longo porque você vai paulatinamente fazendo adequações, aumentando uma alíquota aqui, compensando um fundo ali, até encontrar esse ponto de equilíbrio. Para você que é cidadão, é importante lembrar que a reforma tributária ela é uma reforma, como se diz, de uma obra muito grande. E como é uma obra grande, ela não surge efeito imediato. Não é pintar uma parede. Não é pintar uma parede. Eu diria que é quase construir uma hidrelétrica. Entendi. É aquelas coisas que você projeta para fazer em 10 anos, para ter um efeito concreto em 10 anos. Talvez na próxima década, em meados da próxima década, a gente já consiga ver efeitos econômicos e jurídicos dessa alteração. Mas, evidentemente, o que não vai acontecer é uma mudança drástica, uma ruptura imediata. Por exemplo, 1º de janeiro de 2024 está tudo diferente. Não dá para funcionar assim. Isso impacta muito a economia e principalmente a vida de muitas pessoas, né? Então, há essa sensibilidade de uma transição lenta. É porque senão o Estado pode quebrar. Sim. Ou a população ficar sem poder de compra. Você então, tem uma carga tributária expressiva exato, demais, ou também alguns estados não conseguirem, por exemplo, via arrecadação, fazer frente a serviços públicos básicos. Exatamente. Então, de um lado ou de outro, a população vai sofrer. E a ideia não é essa. É claro que não dá para ser ingênuo ao ponto de acreditar que uma reforma tributária não vai, em alguma medida, gerar aumento de carga. Eu, pelo menos, sou cético em relação a isso. Vai acabar gerando esse aumento. Eu acho que, muito provavelmente, alguns setores vão ser beneficiados, vão pagar menos do que pagam hoje, mas também outros setores vão pagar mais. É muito tempo que vai dizer, porque, por exemplo, hoje nós não sabemos quais vão ser essas alíquotas. Isso ainda não é uma realidade. Então, hoje não dá para definir quem vai ganhar e quem vai perder. Apesar de a gente já ter uma dimensão de quem pode se beneficiar mais ou menos. Mas o fato é que isso não vai ser nada drástico. Isso vai demandar uma mudança com o tempo. Vai dar para a população, os empresários, o próprio Estado se organizando. Se adaptando a essas novas realidades. Ou pensa assim, a implantação vai se dar por etapas. E essas etapas elas vão se estender por no mínimo 5 anos. Né? No mínimo 5 anos para estar funcionando conforme o previsto. Entendi. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi bem esclarecedor aí sobre essa reforma que, como você falou, nós vamos ter anos e anos aí com alterações, com legislações sendo criadas para poder ajustar. Eu acho que deu para, nesses 4 programas, passar para a população um apanhado do que está acontecendo no Congresso. Obrigado. Agradeço o convite. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui, né? Muito obrigado e espero que possa ter colaborado de alguma forma aí com vocês. Com certeza colaborou. E você que não assistiu todos os nossos programas sobre essa série, vai lá no canal do YouTube, baixa lá, assiste, que você não vai se arrepender. E continue na nossa programação. E não se esqueça, pós-graduação é na Unifil. Nós temos na área do direito inúmeras pós-graduações, direito penal, direito do trabalho, direito civil, direito previdenciário, direito, perícias judiciais, notarial, imobiliário, ou seja, um leque de opções que cabe no seu bolso e a qualidade você já conhece. Obrigado pela audiência, fico com Deus, até mais.